As diferentes áreas de atuação dos senadores têm reflexo direto na comunicação deles com o público. No Twitter, os temas preferidos pelos seguidores deixam isso bem claro. Você vai conhecer agora os assuntos mais comentados no Twitter dos senadores Marcelo Crivella e Demóstenes Torres. Olha, o Twitter é uma grande ferramenta, é uma comunicação rápida, a pessoa tem que ter raciocínio rápido. E o cidadão é muito preocupado, por exemplo, com corrupção, né? É preocupado com a ausência de trabalho no Senado por conta da medida provisória que tranca a pauta, mas é preocupado também com cultura, com educação. Me lembro bem que quando eu fiz um pronunciamento aqui acerca dos desvios, né? Nos livros didáticos do MEC, isso também chamou muita atenção. Então, hoje, é uma ferramenta importante, né? Tão importante quanto os telejornais, tão importante quanto os jornais escritos. E todo aquele que é homem público tem que utilizar o Twitter com frequência. Olha, no meu caso, que sou evangélico, a maioria dos twitters que eu recebo tem a ver com as liberdades. Liberdade de imprensa, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de culto. As pessoas estão muito preocupadas com, vamos dizer assim, com uma secularização da nossa sociedade e muitas vezes com o cerceamento da expressão daqueles que, querem expressar a sua religiosidade. Essa é a maioria dos tweets. Claro, quando há algum escândalo, por exemplo, corrupção, ministros que são demitidos ou deputados que não são cassados, tudo isso bomba no Twitter. Mas o meu, especificamente, é mais com relação a essas questões das franquias, das liberdades religiosas, de culto e de pensamento no país. O que o Senado tem feito para combater a corrupção envolvendo políticos e empresários? Essa é a pergunta do Luciano de Araújo Oliveira, de Salvador, na Bahia. Ele sugere que os senadores se unam para combater esse problema. Luciano, quem responde a sua pergunta é o senador Álvaro Dias. Olha, o poder corruptor é o executivo, não é? E a oposição no Congresso é minoritária, no Senado especialmente somos poucos, mas estamos usando todos os dispositivos possíveis para combater a corrupção e impunidade. O que nós fazemos aqui é requerer auditorias ao Tribunal de Contas, é convocar os acusados para que deponham, se expliquem, encaminhar representação ao Procurador-Geral da República para que se instaurem os procedimentos para a investigação judiciária. Há providências que se dão na esfera do judiciário. Por exemplo, ações que tenham por objetivo ressarcir os cofres públicos dos prejuízos verificados. São ações que devem certamente ser encaminhadas ao Poder Judiciário, com as providências de praxe, como bloqueio de bens, para que se tente recuperar, pelo menos parcialmente, os recursos que foram desviados dos cofres públicos. E lá em Valinhos, no estado de São Paulo, o Guido Quiniara Batuta está atento a um grave problema: a impunidade. Ele pergunta aos senadores se a grande quantidade de crimes no Brasil, de todos os tipos, não teria sua causa justamente na impunidade gerada pela nossa legislação penal. Guido, o Alô Senado levou a sua pergunta ao senador e advogado Pedro Tax. Guido, muito obrigado pela sua pergunta, um abraço a vocês do estado de São Paulo. O Guido está certo, o nosso Código Penal é de 1940. Eu, como senador, fiz um requerimento à mesa, aqui do Senado, para que seja constituída uma nova comissão de juristas para debater um novo Código Penal. Eu exemplifico a você, Guido. O crime de quadrilha ou bando, o artigo 288 do Código Penal, foi pensado no bando de Lampião em 1940. Hoje, a realidade é outra. Naquele momento, a nossa sociedade era rural, na sua maioria moravam as pessoas na zona rural, hoje ela é a urbana. Nós precisamos de uma nova parte especial do Código Penal, porque a realidade é outra. Infelizmente, muitos parlamentares não pensam em criar leis para que seja ofertada a segurança jurídica. Muitos parlamentares, isso eu não quero generalizar, pensam em fazer o despacho do orçamento da União. Isto não é legal, não é interessante em uma democracia. Nós precisamos de leis que nos dê tranquilidade, o que se denomina de segurança jurídica. O
Alô Senado vai ficando por aqui, mas você está convidado a participar dos próximos programas. Faça sua pergunta para os senadores ou tire suas dúvidas sobre os bastidores do Senado. É só ligar de graça para o 0800 61 22 11, enviar um vídeo com a sua pergunta pelo www.senado.gov.br/Alô Senado ou enviar sua mensagem por escrito pelo www.senado.gov.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!